Fala galera, beleza? Juarez, professor de História na área. Continuando o assunto de mineração no século XVIII, vamos falar agora desse processo de extração do ouro pelos portugueses e também pelos paulistas e brasileiros de modo geral. Então, a primeira coisa que nós vimos na aula passada foi a descoberta das minas e o início da extração de ouro. Então, quer dizer que o Brasil foi dividido em datas, ou lotes auríferos, que era usado também o termo de lavras, quando você está na montanha, numa região, para poder extrair. Isso mesmo. Alguns nomes da região de Minas Gerais estão inteiramente ligados ao século do ouro, e inclusive à cultura. E há algo, depois nós vamos tratar sobre isso, sobre a aculturação e a apropriação de certas práticas, né? Principalmente numa região aqui perto, Nova Lima, por exemplo, Ouro Preto, onde é a formação de uma religiosidade, que nós já vimos aulas passadas, e também uma formação de uma sociedade diferente. Mas hoje em dia, hoje, agora, neste momento, falar sobre a extração do ouro de modo geral, como se deu. Ao dividir, então, em datas, lotes auríferos, a coroa portuguesa começa um processo, então, de fiscalização, a necessidade de fiscalizar esse ouro. Então, é fundada principalmente em 1710, mais ou menos, as casas de fundição. E uma lei, obviamente, que proibia as pessoas de andar com ouro em pó. Proibição de andar com ouro em pó. Isso era considerado uma forma de contrabando e crime de lesa majestade com punição de morte. Então, você tinha as casas de fundição, e aí as casas de fundição iriam cobrar um novo imposto chamado o quinto, que seria 20% de tudo que era produzido iria para a coroa portuguesa. O quinto do ouro produzido. E daí surgiu uma expressão, né, que a gente usa hoje em dia e às vezes não sabe, que é o quinto dos infernos. Ou seja, esse maldito imposto quinto que está assolando a vida dos mineiros. E por isso, então, em 1710, há uma revolta local contra as casas de fundição, que é chamada de Revolta de Vila Rica, ou Felipe dos Santos, que é o nome do manifestante. Eles vão tentar destruir, então, as casas de fundição, e isso, obviamente, serão julgados e condenados à morte, enforcamento, esquartejamento, práticas comuns da punição portuguesa. Então, você vai ter aqui agora, além disso, a coroa portuguesa também cria uma cota mínima anual de ouro, você tinha outros impostos, como cobrança por cabeça de escravos, que chamava captação, você tinha finta, que é 2/5, então você tinha um tanto de outros impostos cobrados, mas o mais pesado deles era o quinto, que era os 20%, e aliás é um imposto que está presente no Brasil ao longo, principalmente do Brasil colônia. Essa cota mínima anual deveria ser atingida, e até a metade do século XVIII, ela consegue ser atingida. Eles conseguem atingir a cota mínima. E aí, então, posterior à segunda metade do século XVIII, há uma queda da extração do ouro. Você vê muito isso no gráfico, né? Geralmente os gráficos são assim, em alguns lugares. Então, há um início, e geralmente esse início aqui, né? Essa parte aqui você está na metade, por volta de 1750, mais ou menos, e aí você começa a crise do ouro. Nesse momento de crise, é criada uma lei chamada a Lei da Derrama. Toda vez que não se atingisse a cota mínima anual, a derrama viria e confiscaria tudo aquilo até se chegar à cota mínima. Se você estivesse devendo a coroa portuguesa, né, e não conseguiu pagar, ou mesmo pagando, né, e a coroa não atingiu a cota mínima, lançaram a lei da derrama, mais um imposto dentro da derrama,
e, se você não consegue pagar esse imposto, a confisco dos bens. Beleza? E isso vai causar diversas revoltas, nós vamos ver nos próximos vídeos. Um abraço e